Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu quero falar nessa live a respeito de uma história linda de amor. Primeira parte dela, tanto eu e Cidinha vivemos com o nosso cônjuge e nós estamos viúvos. Eu estou viúvo há mais de 2 anos e a Cidinha há mais de 3 anos. E eu quero contar um pouco dessa história, porque certamente tenho muitos amigos para compartilhar. Eu quero deixar gravado um pequeno resumo dessa história. Eu tenho muita consideração ao meu passado e a Cidinha também. Tenho conversado com a Cidinha. O nosso passado, que é lindo, não irá interferir no nosso presente ou nosso futuro. As memórias serão sempre trazidas com amor, com carinho, com respeito. Agora, a nossa história, eu e Cidinha, está marcada pela data de 27 de setembro de 2020. O que aconteceu? Eu quero usar a regra de 3 no sentido correto, no sentido espiritual, para a área de sentimento. Oração, razão, coração. Oração, primeiro. Assim como quando eu era solteiro, eu dediquei bastante tempo para oração, para Deus me preparar a esposa, a cônjuge, que eu lia na Bíblia, em Provérbios, que a casa, o terreno, a herança vem dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Então, eu estive este ano me dedicando também nesse aspecto, primeiro da oração com a boca no chão, ou seja, com o nariz, joelho e nariz bem prostrado mesmo no meu quarto, onde só Deus via. Segundo, a razão. No meio, a gente deve prestar atenção às coisas, meditar, compreender, perceber. E por último, o coração, quando se pode entregar à paixão. Tenho visto muitas pessoas se casarem invertendo essa regra. Primeiro se apaixonam, depois tentam convencer pela razão, e por fim querem a bênção de Deus lá no altar, falando com o pastor ou o sacerdote para celebrar a união. Não está certo isso. Eu não pensava em casar de novo, assim como a Cidinha também. A Cidinha me confidenciou, ela passou 2 anos chorando, luto, porque ela viveu um grande amor. Eu também, 1 ano e meio, totalmente fechado. Eu não queria pensar em casar. Até meu médico falava comigo, minhas filhas, irmãos queridos na igreja, inclusive havia uma coisa que o Roberto dizia, um bolão, que alguns diziam que eu iria casar, outros diziam que eu não iria casar. Eu sei que isso é uma coisa bem humorada que o Roberto compartilhou comigo. Mas a verdade é que eu não tinha nenhum sentimento, eu não pensava em casar. Nem queria. O meu médico também me falou, quando eu operei e fiz uma cirurgia com ele é urologista, falou que eu poderia me apaixonar de novo. O que aconteceu foi esse ano que eu venci o luto. Eu vou deixar uma descrição nesse vídeo, de um vídeo que eu gravei em fevereiro, como eu lido com o luto e a viuvez, com as lutas. E um outro vídeo também que eu falo como sair da caverna do luto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, se alguém tiver interesse pode assistir. Mas por último, neste ano, creio que foi lá pelo mês de abril para maio, a minha filha trouxe uma mensagem da minha sogra dizendo: eu tenho dó do Walter, ele é tão novo, precisa casar de novo. Eu confesso que meus olhos se encheram de lágrimas, meu coração acabou de se quebrar naquele dia. Pensando na minha sogra querida, que sempre tive uma relação de amor, e ela comigo, nunca tivemos atrito. E ela disse: eu tenho dó do Walter, ele é tão novo, queria ou precisa casar de novo. E eu achava que eu estava bem, mas algumas pessoas diziam que não. Até a Ana, minha caçula, me disse ultimamente que eu estava, na verdade, era deprimido e eu precisava sair daquela depressão. Então eu comecei a fazer alguns ensaios, abordagens, busca na minha oração. Senhor, se o Senhor tem alguém para mim, então o Senhor vai trazer, eu não vou atrás. O que o Senhor vai trazer, seja alguém preparado pelo Senhor, para ser minha companheira, alguém para eu amar, e assim por diante. Então eu quero resumir nessa live, com base na experiência de Isaac, em Gênesis capítulo 24,
Abraão pediu para o seu servo, o mordomo, ir até a terra da Mesopotâmia, a parte da família dele ainda estava lá, para encontrar uma esposa para Isaac. E entrou oração nesse negócio do Eleazar, está lá no capítulo 24, versículo 14, ele fez um pedido a Deus. Também no versículo 15, após orar, já surgiu Rebeca como resposta de Deus. Depois eles conversaram com ela, no versículo 57, se ela queria ir com este homem, que era um desconhecido, né? Mas ele entendeu que era a vontade de Deus, ele disse, sim, quero. Havia uma atitude pronta ali para atender. No capítulo 24, mais à frente, no versículo 62, diz que Isaac havia saído ao campo para meditar, ou para orar, depende da versão, está escrito para orar, quando Rebeca chegou com o servo. E o verso 66 diz que o servo contou tudo, toda a experiência de oração, como encontrou Rebeca, como contou para a família de Rebeca, como Rebeca aceitou ir com ele para se casar com Isaac. Então, depois de tudo isso, de toda essa história, diz o texto bíblico, Gênesis 24, 66, que Isaac fez dela sua esposa e muito a amou. Veja que o amor veio depois do encontro. E ele muito a amou. O amor realmente é uma escolha, uma decisão. Isaac decidiu amá-la. E diz em seguida o texto que Isaac foi consolado. Ele estava triste por causa da morte de sua mãe. Assim, eu estava triste por causa da morte de minha esposa, e também a Cidinha estava triste por causa da morte do seu esposo, que ela viveu uma vida de amor com Adolfo, muito linda. E então, o que aconteceu é que, durante esse período, após minha sogra falar aquela mensagem, eu tive uma procura, encontrei uma amiga que eu disse que é uma amiga leal, ela vai permanecer sendo amiga leal, foi uma coisa que nós combinamos e falar a verdade. Não deu certo, não era essa que Deus estava trazendo. Ela tem o seu projeto e eu quero tudo de bem para ela. Uma segunda busca foi com uma amiga também do tempo de seminário. Tenho todo o respeito e consideração por ela, vai continuar sendo amiga e nada disso vai interferir. Mas também não foi essa busca alcançada com a aprovação de Deus e de tudo que eu precisava nessa busca encontrar. A terceira experiência, então, foi esse novo de Deus. Como Isaac lhe chamou Reobote, eu estava pensando sobre essas três situações e me veio à mente Gênesis 26, que também é a história de Isaac. Que quando ele partiu e acampou-se no Vale de Gerar, ele passou a habitar ali, e ali ele cavou 3 poços. O primeiro poço, os servos, os pastores de Gerar foram lá, desentenderam com ele, brigaram com ele e tomaram aquele poço dele. Aí foi mais à frente, cavou um segundo poço, versículo 21 diz. Também a ele se desentenderam por causa do poço, os pastores de Gerar. E o verso seguinte, verso 22, diz que ele partiu, Isaac partiu e cavou ainda outro poço. E esse poço eles não se desentenderam com Isaac. Então, por isso ele chamou Reobote, dizendo, pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar. Eu tomei isso como divisa, foi o terceiro poço que Isaac cavou, e esse ele teve paz. E nesse ele teve espaço e teve prosperidade. E, então, a história com a Cidinha começou com a Enita. Enita, minha amiga, dos tempos de seminário de 1980, lá no Ana Ollermann. E naquele tempo eu conheci a Enita, uma moça tão simpática, tão recatada, tão decente, estudiosa, dedicada. Eu dedico a você, Enita, esse meu elogio e consideração, porque Deus usou você para trazer a Cidinha para mim. Então a Enita começou a nos apresentar. E quando a Anitta começou a nos apresentar, eu estava conversando com aquela segunda amiga. E ela disse, mas, deixa eu contar primeiro. Ela estava orando por meus filhos, eu orando pelos filhos dela, nossas famílias, porque na amizade que nós fizemos. E um dia ela orou, pedindo a Deus para abençoar a minha esposa. E eu disse para ela, olha, Anitta, eu estou viúvo. Há mais de 2 anos eu estou viúvo. Então ela começou a orar para que Deus preparasse uma esposa para mim. Foi quando eu disse, eu estou conversando com uma amiga. Ela disse, então tá, eu vou orar, se for de Deus vai continuar, se não for de Deus vai parar.
E ela, ao mesmo tempo, estava falando da Cidinha, falando dos seus muitos e bons elogios a seu respeito, da sua excelente conduta familiar, fidelidade, amor, dedicação cristã, no serviço do Senhor. E ela contando para mim as coisas, mostrando foto, pedindo para eu adicionar no WhatsApp a Cidinha, mas eu estava sem jeito de adicionar a Cidinha. E, e aquela segunda amiga, a gente então não prosperou na nossa conversa. E até a Ana Júlia começou a falar, Cristiane, né? Elas começaram, por que você não conversa com a Cidinha? Eu estava sem jeito, eu não conhecia a Cidinha. Ela foi para o seminário no ano seguinte que eu saí, ela foi em 1985, lá no nosso seminário teológico batista na Ollerman. Então, com essa conversa com a Anita, e as minhas filhas também falando comigo, eu comecei a orar, Senhor, será que é isso? E eu comecei a prestar atenção, usar a razão. Se é a vontade de Deus, pode ter aqui um sinal. Eu estava orando, pedindo para Deus não me deixar errar, pedindo para Deus trazer a esposa prudente. Então, estava agora usando a razão. Tudo que a Anita falou, minhas filhas falando, e a oração. Eu falei, então, vou adicionar a Cidinha, vamos começar a conversar. E, então, nós começamos a conversar algumas semanas atrás, e começamos a conversar, e falar em chamada de vídeo também, e começamos a orar. Conversávamos e orávamos, todas as vezes nós terminávamos orando. Então foi assim que tudo começou. E a Cidinha entrou aqui no meu coração, através da razão, através da oração. E um dia desses, conversando com a Cidinha, perguntei para a Sofia, filha dela, já casada, o que ela diria da sua mãe para mim. Ela descreveu as qualificações de uma mulher cristã, exemplar, dizendo que tudo que ela deve à sua mãe, teceu elogios, e foi muito lindo ouvir o testemunho. Eu peguei ela de surpresa com a pergunta. Ela não tinha se preparado, mas ela respondeu de uma forma tão espiritual. Então, eu quero contar aos meus amigos o que realmente estou sentindo pela Cidinha. E minha filha perguntou isso, minha filha Cristiane. Eu disse, sim, eu estou sentindo amor. Mas veja que eu deixei o coração por último. Primeiro, oração. Depois, razão. Nas nossas conversas, usando bastante razão. Na nossa oração, usando bastante razão. E, por fim, o coração. Então, isso aconteceu quando eu fui a Curitiba com a Ana Júlia, agora no final de semana passado. E eu fui porque precisava conhecer a Cidinha pessoalmente, ela precisava me conhecer pessoalmente. Tudo estava encaminhando, tudo estava indicando, que tudo estava contribuindo para nós nos conhecermos e selarmos, se fosse da vontade de Deus, um compromisso. Nesse sentido, a gente então foi até Curitiba, e como eu disse para a Cristiane e alguns irmãos da igreja, e meus filhos, eu tenho vários filhos do coração aqui na igreja, eu estava à procura não de uma Miss, não que a Cidinha não seja uma Miss, ela é uma Miss, é muito linda, mas às vezes eu vi durante esses 61 anos de vida meu, que algumas pessoas casavam com um Miss, mas depois viam uma miséria no afeto, uma miséria no amor, uma miséria no companheirismo, na fidelidade. Então, fazendo um jogo de palavras, né? Casou com uma miss, mas experimentou uma miséria de tudo, todas as coisas boas que devia experimentar no casamento. Eu estava à procura de uma missionária de Jesus, alguém que fosse de Jesus, preparada por Jesus. Então, cheguei em Curitiba, dia 25, tomamos café da manhã, com ela, com a Sofia e o Anderson, o genro. Foi muito gostoso. Ela preparou pães que ela mesma assou, pão integral, pão com recheio de abóbora. Ela já sabia que eu gostava de pão com abóbora, e mais 2 tipos de pão diferentes, tudo muito gostoso, tudo muito lindo. Foi uma manhã muito boa. Na manhã seguinte, no dia 26, eu levei buquê de flores, essa que está aqui na fotografia para ela, para oficializar o meu desejo de ter um relacionamento, de um namoro cristão.
mas um namoro cristão, tipo corte, que não teria envolvimento de beijo, que a gente iria somente conversar, dar as mãos, caminhar juntos, até, se Deus confirmar, um dia selar o noivado e um casamento, dentro da vontade de Deus. E no domingo seguinte, dia 27 de setembro, foi quando ela me disse sim. Ela me disse sim, por isso eu escrevi essa figurinha, eu compartilhei com ela, ela disse sim, nós passamos a compartilhar com nossos amigos e familiares. Eu achei a minha missionária de Jesus. Ela é crente, ela é uma mulher de oração, eu gosto muito das orações dela. Quando ela ora, eu me sinto muito abençoado. Ela tem a mesma herança espiritual que eu recebi no seminário teológico batista Ana Ollermann. Eu conheci a missionária Ana Ollermann. A missionária Ana Ollermann teve uma participação muito importante na vida da minha família, da minha experiência cristã e também teve na experiência da Cidinha. Ela começou o seminário em 1985, terminou o curso de bacharel em teologia lá. Ela é muito carinhosa, ela é fiel, ela casou-se com o único namorado da vida dela, cumprindo a mesma tradição que a sua mãe e a sua avó. Só namoraram uma pessoa, casaram com essa pessoa. E a Cidinha foi fiel, e as histórias que eu sei, ela foi muito generosa, cuidando do seu esposo, dos filhos que ele tinha, e ela teve a Sofia com ele, ela é simples, ela é humilde, no melhor sentido da palavra, ela é paciente, e ela é firme num propósito, no domínio próprio, quando nós combinamos de que beijo será para casado, e nós queremos cumprir isso. Ela tem um bom humor, nós já temos rido bastante, conseguimos entender o humor um do outro, ela é virtuosa, ela tem muitos dotes, ela já passou por provações, ela venceu um infarto quando a Sofia tinha 4 anos, precisou fazer um stent, depois a veia rompeu, precisou imediatamente para a sala de cirurgia, esteve praticamente morta e Deus lhe deu vida. E ela está viva, e ela está muito alegre, eu também estou muito alegre, e ela está disposta a viver e morar comigo aqui em Rondonópolis se nós casarmos. Essa é a nossa pequena história, um pequeno resumo que eu conto aos meus amigos, meus familiares, meus irmãos queridos, irmãos em Cristo, pedindo as suas orações. Nos acompanhem com as suas orações. Ela disse sim, e eu deixo esse recado para você que ainda é solteiro, para você que é sozinho. Use a regra de 3, no sentido correto. Primeiro, busque a Deus em oração, Deus que traz o cônjuge prudente. Segundo, use a razão. Não entregue o coração antes disso. Use a razão. Procure conhecer, conversar, compreender, para não viver uma vida de miséria depois, se não tiver conhecido, casado com uma pessoa estranha. Por último, se usou a oração, Deus mostrou, usou a razão, confirmou que as ideias estão afinadas, os pensamentos, os ideais, o projeto de vida, e o coração. Então entregue o coração. Então se deixa apaixonar, entrega a paixão, e como Isaac levou Rebeca para a sua tenda, fez dela sua esposa e muito amor, então aí muito ame. Eu quero tudo de bom para você, tudo de bom para meus queridos amigos, irmãos, meus familiares queridos, quero tudo de bom para vocês, e que possamos viver uma vida de amor, essa coisa mais importante que tem. Assim como eu estou sendo consolado, e a Cidinha está sendo consolada com essa nova experiência. Nós recebemos isso, um novo de Deus. Os irmãos da igreja sabiam, eu falava que eu não queria casar de novo. E tem um dos vídeos que eu gravei esse ano durante a pandemia que Deus já tinha mudado o meu pensamento. E Deus está me surpreendendo, mostrando que tudo é possível, que podemos experimentar o novo. A Cidinha, quando disse sim para mim, ela disse, eu também quero o novo de Deus. Vamos buscar o novo de Deus. Quando Deus está conosco, Ele nos enche de amor e vamos viver uma vida de amor. E vamos ser consolados nas nossas lutas e nas nossas tribulações. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe eu, Cidinha. Orem por nós, que eu também quero tudo de bom para você, meu amigo, meu irmão, meus familiares. Um beijo no coração para todos.